Oi, lindonas, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui apropriando do jargão dela, porque hoje a gente está aqui com quem? Grazi Alves. Grazi é nossa mentora de comunicação poderosa e brand, e ela é a CEO da editora Legado, onde é agora também coautora de um dos livros dela, Sabedoria. E Grazi. para quem ainda não sabe, a editora Legado é a editora que está lançando o nosso livro, Fortes e Inspiradoras, o livro onde eu, Alessandra Chaves e Amália, né, estamos como coautoras. E você que ainda não adquiriu o seu, ó, não deixe de comentar aí que a gente encaminha o link aí para vocês, viu? E me apresentando agora, meu nome é Amália Oliveira, estou com a minha sócia Alessandra Chaves, somos do Financeiramente Feminina. E hoje a gente quer conhecer um pouco mais sobre quem? Grazi Alves. Essa mulher fantástica que, através do livro, leva as histórias impressionantes para todo mundo. Grazi, hoje vai ser o seu dia da gente entrevistar você. Olá, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês, uma honra falar com o pessoal que está em casa e compartilhar um pouquinho da história da Legado. Você já falou com a gente que está acostumada a entrevistar e a não ser entrevistada, né, Grazi? É. Como é que tá o coração aí? É um pouquinho nervosa, mas tô acostumada, assim, de compartilhar mensagem, Sim, né? Ser entrevistada exato. não tanto, mas de compartilhar mensagem, isso é que vale a pena, né? Porque pra mim é muito satisfatório isso, de poder compartilhar aquilo que tá no meu coração. Isso, e a gente fala que é falar a mesma coisa de uma forma De diferente. uma forma diferente. Eu só tô preocupada, na verdade, com as perguntas que vocês vão fazer. Não, então a primeira vai ser bem simples, que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Como que começou essa paixão por livros? É o propósito da editora Legado? Conta pra gente, porque assim, eu sou uma apaixonada por leitura, eu acho que é um acesso, a gente estava falando isso, é um acesso fácil para todo mundo que quer ter conhecimento. E você especializou também em mulheres, né? Trazer história de mulheres fortes. Conta isso um pouco pra gente. Então, na verdade, gente, isso começou há muitos anos atrás, a paixão por livros. Uma vez me fizeram essa pergunta, eu não tinha tanta clareza ainda Sim. dessa resposta. E aí eu comecei a me perguntar, né? Poxa, quando que eu comecei a amar ler? Na verdade, desde a minha adolescência eu gostava de ler, mas teve um período da minha vida que eu tinha uma livraria evangélica. Chamava legal. Âncora da Alma. E eu tinha recém-casado, meu marido já era empresário, né? E ele colocou, a livraria era um sonho dele. E eu comecei a ir trabalhar lá, né? E vender lá e conectar com o povo. E eu queria vender muito, assim, eu tinha muita crença de inferioridade. Eu achava, assim, que eu não tinha tanto potencial nessa época, eu precisava muito de lapidação ainda. Mas eu queria mostrar resultados. Sabe quando tu quer? Não, eu vou mostrar que eu consigo aqui. E aí, o que eu fazia? Eu lia os livros para poder vendê-los. Olha, eu queria conhecer as histórias, o conteúdo, para poder argumentar Conhecer o produto, o né? produto. E aí legal. eu vendia. Às vezes eu vendia o livro que eu tava lendo na metade, eu ficava tão triste. E aí eu dizia, ó, tem que pedir aquele livro. Por quê? Porque tá vendendo muito. Mas na verdade é que eu queria ler. Eu queria terminar o livro. terminar o Que livro. interessante. E aí, depois, nesse processo, eu tive um ministério infantil onde eu era tia Grazi. Que legal. E eu tinha um programa de rádio. E assim, eu tô contando isso porque fez parte dessa minha paixão. E na época não tinha internet, ainda faz 12 anos, mais ou menos isso. Não tinha internet. 12 não, 13, meu filho tinha um aninho, ele tá com 15. Meu Deus, o tempo passa, né? E aí eu contava sempre uma história infantil no programa de rádio, uma reflexão pra família. E como eu não tinha acesso à internet, porque se eu tivesse eu ia pro mais fácil ia procurar, mas daí eu escrevia. Então, toda semana eu escrevia uma história infantil e uma reflexão pra família. E eram muito boas, tá? Porque eu recebia muito feedback. E aí, o que eu fazia? Eu deixava documentado, né, no meu computador. E aí, surgiu o sonho de eu lançar um livro infantil. Com essas minhas histórias. Sim, claro. E trazer também Com a a sua reflexão. autoridade à época, né? Isso, e eu queria conectar a história infantil e a reflexão pra família, junto. E eu fui numa editora, eu vi como que funcionava pra fazer, eu até tava tudo certo pra me lançar o livro. A gente já tinha visto o valor, eu já tinha economizado esse valor, tava tudo certo, planejado, certinho. E um dia uma pessoa chegou na minha casa, pegou o livro, meu Deus, e leu as características da coautora, da escritora. Ah, porque ela é formada nisso. E na época eu tinha muita crença de inferioridade. Pra mim isso era muito pesado. Essa sim pode lançar um livro. Isso há quanto tempo Sem atrás? saber que era você.
Não, eu tava falando de outra, tipo, meio que falando que eu não seria capaz, porque eu não tinha tantas formações. Que ela não era capaz. Ah, sim. Tipo, em outras palavras. Entendi. E aquilo Nossa. mexeu tanto comigo que eu apaguei todas as minhas histórias. E eu cancelei meu sonho. Você ouviu vozes externas, né? Foi muito forte pra mim, porque eu já não me achava De capaz. algo que já te incomodava. Que já me hoje jamais que Isso, hoje né? é. Hoje não. Mas naquela época foi, e eu parei com o meu sonho e o meu Ministério Infantil também, a gente acabou... Na verdade, ele está adormecido, mas vai ressuscitar já já. Mas, ô Grazi, olha que interessante você falando isso, sentindo essa emoção, porque só você sabe, mas você conseguiu transmitir o quanto isso te doeu. Como que Deus permitiu que você passasse por isso? Porque se você não tivesse passado por isso, você certamente não entenderia a dor das mulheres que um dia sofreram preconceito, um dia ouviram alguém dizer, como você ouviu, né? Então... Que isso não é pra você. Que isso não é para você. E você hoje é uma mentora de mulheres, de brand, mentora de mulheres que querem também, né, contar a sua história. Ou seja, você tem essa autoridade para realmente falar que se você conseguiu, se você superou isso, outras mulheres também podem, né? E aí, entrando nesse assunto, Grazi, de mentor, né? De mentoria, eu e a Amália estamos aqui hoje te entrevistando, mas para quem não sabe, nós somos mentoradas da Grazi, que né? honra, né? Ter mentoradas como vocês, meu Deus. Que, inclusive, me superei, né? O resultado é esse aqui, mais uma vez, né? De sermos coautora do livro. Nos fala um pouquinho, Grazi, sobre essa questão de quando você se sentiu pronta, né? Ou quando você virou a chave nessa questão de se tornar mentora. Então, e aí nesse processo eu comecei a empreender, né? E foi dali da livraria que aí eu comecei a entender sobre negócio, comecei a vender, me tornei muito boa vendedora. Os amigos do meu marido falavam assim, não vou levar minha mulher lá na tua loja, porque a tua mulher vende tudo pra ela. e eu me tornei realmente uma boa vendedora, porque eu tinha muita vontade. Só que nesse período, né, empreendi em várias coisas, fiz várias coisas. Eu sempre tinha esse, não vou conseguir, não é pra mim, mas eu era muito esforçada. Então, assim, ia dando certo, né? Só que o fato de eu não entender o meu potencial, eu acreditava que o meu valor estava no fazer, porque eu não acreditava em mim. Né? O meu pai faleceu quando eu tinha 3 meses. E a minha mãe desenvolveu uma depressão pós-parto. E ela virou alcoólatra em seguida. Justamente porque ela misturava os remédios com o álcool e ela dava muitas crises. Nossa. Então, a minha infância foi vendo isso. E as pessoas falavam assim, nossa, a Grazi, coitadinha. Então, isso veio na minha cabeça todo o tempo. Foi ficando no seu consciente. Então, pra mim, eu não tinha valor. Mas eu tinha que fazer muito pra mostrar que eu tinha valor. Porque eu queria calar a boca de todo mundo que falava que eu não tinha valor. Exato. Então, eu fazia de tudo, sabe? Grazi, faz isso, eu faço. Eu nunca dizia não. Fazia tudo. E nesse processo, eu acabei aprendendo muitas coisas por vontade de fazer, né? E aí eu coloquei uma empresa, foi a minha empresa que mais deu certo, que eu tive mais faturamento, foi uma empresa de eventos. Durante 5 anos, eu fazia eventos, casamento, 15 anos. Eu fui assessora de eventos. E nessa época eu amava muito, mas eu achava, porque aquilo me deu um resultado financeiro e me trouxe reconhecimento. As pessoas começaram a ver o quanto eu cresci rápido e o quanto eu gerei resultado. Todo mundo quer saber o que você estava fazendo, né? Exato. Então, pra mim, o meu valor estava ali, a minha loja. Eu tinha uma loja de decoração também, além do serviço que eu prestava. A minha loja. E aí eu tive um sonho, porque eu queria ser valorizada e reconhecida. Nessa época eu só pensava nisso. E aí, mas eu comecei do zero, como todas as coisas que eu comecei. E aí eu coloquei todas as decorações na garagem da minha casa. E aí um dia eu recebi uma família
E a mãe trazendo a menina pra conhecer as decorações, pra gente fechar a decoração. Sim. E ela olhou assim, e minhas coisas estavam tudo amontoadas, porque era uma garagem pequena, e ela olhou assim, ai não, mãe, vamos pra outro lugar, porque aqui eu não gostei. Aquele dia eu disse assim, eu vou colocar uma loja tão linda que as pessoas vão entrar e vão dizer, uau, que loja linda. E depois de um ano eu consegui colocar essa loja. Então essa loja pra mim era, sabe aquele sonho realizado? Sonho. Que aí tinha um mezanino em cima, onde era o meu escritório, e eu via, tinha quase 300 metros quadrados. Nossa, era grande. E eu via as pessoas entrando e falando, uau, que loja linda. Foi isso que aconteceu. Só que isso fez eu achar que o meu valor estava ali. Então, eu era muito apegada àquela loja. Aquelas pessoas, aqueles clientes. Pra mim, eu era decoradora. E esse era o meu dom, esse era o meu propósito, decorar. Naquele período. Só que aí veio a pandemia, quando eu tava no auge do sucesso de decoração, fazendo casamentos, assim, bem grandes, assim, tava muito feliz com o resultado. Só que, assim, eu trabalhava de segunda a segunda, porque casamento final de semana, Sim. e eu tinha uma loja, segunda eu tinha que abrir, então eu precisava trabalhar bastante. E eu não tava vendo que eu não tava parando pra me conhecer, pra me desenvolver. Eu só tava fazendo. Tinha final de semana que eu fazia 5 eventos. Tava no piloto automático. No piloto automático. E aí, quando veio a pandemia, no começo eu não achava que era tanto tempo, e eu tinha uma reserva financeira, porque estava indo tudo muito bem, então eu não me preocupei. E aí, o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu disse, então porque eu já queria parar para estudar, mas eu não conseguia, porque eu não tinha tempo, então agora eu vou estudar. E aí, eu comecei a me conhecer, a estudar sobre inteligência emocional, autoconhecimento. Para se tornar ainda mais... E isso, na minha mente, era para mim desenvolver mais o meu negócio, né? Isso, autoconfiança, né? Autoconfiança. Só que nesse processo, eu descobri muitas coisas. Para mim, foi assim, tão... Meu Deus, assim, foi demais. Uma das coisas que eu achava que era um defeito meu era a minha comunicação. Porque eu cresci ouvindo que eu era tagarela. Cala a boca, menina, porque tu fala demais. E eu achava que aquilo era... Então, eu sempre tentava me controlar. Sabe? Eu sempre tentava assim, não vou falar muito, tal. Tá certo que ser tagarela também não é legal, né? Mas eu não entendia. Mas não nesse sentido. Né? Eu não entendia que isso era algo positivo. Então, aí eu fiz uma formação em coach, fiz várias formações na área, e inclusive de analista comportamental. E nesse processo eu entendi o meu perfil comportamental, e eu descobri que comunicação para mim não era um defeito, era um propósito de Deus. E ali eu entendi que Deus colocou em mim exatamente o que eu preciso para viver o meu propósito. E eu fiquei apaixonada. E sabe o que eu fiz? Começou a voltar aos eventos. Eu tinha uma funcionária, eu cheguei para ela e disse assim, olha, preciso muito da tua ajuda. Por quê? Porque eu vou ficar ausente, eu preciso que tu toque aqui. Grazi, eu não consigo. Tu consegue, tu vai conseguir, porque eu preciso de ti, não tem outra opção. E aí eu passei por um processo, né, de várias formações, e viajando para fazer formação e tal. Eu fiquei, assim, vidrada naquilo. E aí a minha empresa cresceu por conta disso, porque eu aprendi muito, comecei a aplicar nos negócios, começou a crescer e tudo indo muito bem. Deus me pediu a loja. Algo que eu queria demais. E foi algo que foi falando no meu coração, não deu, acabou o teu tempo aqui, não é mais. Mas, Senhor, foi tu que me deu. Lembra que eu pedi que as pessoas entrassem, falavam que loja linda? Não é mais. Deixa eu fazer um adendo aqui, que eu já estou percebendo alguma coisa que acontece. Você precisou de validação das pessoas. E essa loja, pelo que eu entendi, era validação para as pessoas ver que você tinha uma loja bonita. Mas ainda tinha muito mais coisa, principalmente depois que você foi fazer a parte de autoconhecimento. Que até então, quando Deus tirou essa loja sua, que você queria tanto, mas que não era o propósito final, por isso que eu falo que tanto que o autoconhecimento é a mesma coisa de finanças. As pessoas chegam através achando que é dinheiro e não é outras coisas por trás. Então, às vezes, a validação de você sempre ter ouvido que você era coitadinha, que você não era capaz, você sempre... Se de alguma forma você provou, isso foi bom para você, que você cresceu, mas estava muito ligada ainda em ter a validação das pessoas, que isso as pessoas procuram muito, mas não traz felicidade, é às vezes momentâneo. E quando você buscou o autoconhecimento e Deus tirou essa loja, você percebeu isso? Percebi. Eu percebi que... Sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu não sou decoradora. Tá vendo? Meu Deus, eu não sou decoradora, eu não tô presa aqui. E aí eu vi que sim, a criatividade faz parte do meu perfil, eu sou muito criativa. Então, por isso eu conseguia gerar muitos resultados. Sim. Mas eu
não estava presa àquela profissão, enfim. Só que Deus começou a me... Assim, foi um sentimento que eu comecei a ter. E daí eu comecei a fazer prova com Deus. Porque eu achava que era coisa de mim. E aí eu primeiro falei, tá. Então, se é pra me vender mesmo, então tira... Porque a admiração que eu tenho, tira do meu coração. Eu não quero mais sentir tanta admiração. Porque pra mim aquilo ali era demais. E eu comecei a perceber que nos dias eu começava a entrar na loja e tudo me incomodava. Porque, assim, decoração, o povo ia lá eles mexiam muito nas peças para poder ver as combinações e tal. E isso nunca me incomodou. Eu chegava, via um vaso fora do lugar, eu ia lá e colocava. Ali, eu já comecei a dizer, ai, esse vaso fora do lugar. Comecei, assim, a criar desgosto por aquilo. O que estava sendo bom já não estava sendo mais. Já dava, é isso. E aí, depois eu fiz outra prova. Tá bom. E, assim, nós tínhamos recém passado por uma pandemia. O mercado de eventos estava muito ruim. Apesar de a gente já estar se reerguendo, mas assim, profissionais de evento, ninguém estava investindo. Não era o momento de investir. E eu tinha mais de 20 contratos para cumprir. De casamentos e 15 anos. Então, o que eu falei com Deus? Tá bom, se é para me vender, então manda uma pessoa que vai comprar, que era muito difícil naquele período que nós estávamos, e que cumpra os meus contratos, porque eu quero honrar com todos os meus clientes. Naquela semana, eu fui fazer uma reunião com uma pessoa que, na minha intenção, a reunião era para dizer se ela me ajudaria com as decorações, porque eu já queria mesmo deixar de lado. E ela disse, Grazi, mas tu não quer vender? A resposta. Eu olhei assim, e tu quer comprar? Mas eu tenho mais de 20 contratos, eu faço para ti. Assim, gente, naquela semana. Foi. Ô, Grazi, olha isso, você falando isso. Como eu e a Amália, né, nós lidamos com pessoas que querem passar por uma transformação financeira. Mas antes a gente precisa entender, né, o lado emocional dela. A gente fala muito de propósito, né? Então, eu acho que não somos só nós. Eu acho que o momento hoje se fala muito sobre propósito. E nós temos a clareza do nosso propósito, né? O meu é transformar vidas através de finanças. A Amália vai ter oportunidade aqui de falar o dela também, mas o propósito, muitas pessoas me perguntam, Ale, como é que você consegue identificar o propósito? Porque eu não sei qual é o meu ainda. E aí eu falo, olha, uma coisa é certa, qualquer pessoa, ela já nasce com uma missão nesse mundo. E o propósito, ele está ligado à missão. Só que ninguém nasce sabendo qual é. Como que a gente vai ter esse entendimento? Tendo, primeiro, uma conexão com Deus, que não tem nada a ver com a religião. Ter um relacionamento realmente sensível com Deus, para que a gente consiga ter as respostas com Ele, assim como você teve. Né? Você falou, olha, mas a loja foi o que eu sempre sonhei. Como assim, Senhor? Você vai tirá-la de mim? Na verdade, não é sobre você. É através de você. E através de você, aquela loja já não faria mais sentido. Mas você precisava dessa resposta do Senhor, né? De que, olha, minha filha, até aqui você cumpriu o que eu precisava que cumprisse na sua vida, que você passasse por essa experiência, mas daqui para frente vai ser diferente. E aí é outra questão que eu falo com as pessoas. Além de você ter esse relacionamento sensível a esse ponto com Deus, é você entender claramente quais são as suas habilidades. Porque é nas habilidades, naquilo que a gente sabe fazer de melhor, é que a gente vai cumprir o nosso propósito. Foi. E aí eu entendi que eu tinha que fazer. Só que foi muito doído para mim. Imagina. E aí, nesse processo de autoconhecimento, eu descobri tantas coisas, sabe? É igual quando criança, quando ganha um presente, meu Deus, eu descobri isso, olha o que Deus me deu. E aí foi fazendo sentido o meu período como Tia Grazi, meu período de programa de rádio, o meu período com livraria. Foi fazendo sentido porque eu já ajudava pessoas. Todo esse período eu ajudava pessoas. Chegavam pessoas com depressão na livraria, me ajuda, me indica um livro que eu preciso de ajuda, por favor. Então, eu tinha lido o livro para poder saber qual livro para indicar para ela. O propósito também está ligado a isso, a transformar vidas de pessoas. A transformar, né? No próprio, na área de eventos, teve vários casos de pessoas virem contar pra mim problemas pessoais, as noivas contar, eu tô surtando, Grazi, me ajuda, porque eu era assessora, então eu acabava virando a melhor amiga da noiva. Então eu acabei ajudando muitas pessoas nesse processo e carregando uma bagagem muito grande na área de eventos, que hoje eu uso isso, né? Se eu não tivesse essa bagagem, talvez eu não conseguiria, né, hoje fazer tantos eventos. E
E aí eu comecei a entender que o meu propósito... Foi isso que você falou. Eu entendi, não, o meu propósito não é ser decoradora ou isso ou aquilo. O meu propósito é ajudar pessoas. E onde Deus me colocou, eu ajudei e é isso que eu vou fazer. Só que quando eu vendi, e aí foi muito rápido, ela disse, tá bom, essa semana. Tipo assim, foi muito rápido. E eu, tá bom, Deus, tá bom. E no dia, assim, eu queria chorar. Eu comecei a ver aquelas pessoas... Deixa eu obedecer, né? Ela contratou aquelas pessoas que fazem mudança. E aí veio um monte de pessoas Nossa. com caixas. E eu tinha muita coisa. E as pessoas começaram a pegar e eu fiquei assim, meu Deus. Mas tá bom, Senhor. Você Só pediu, que eu não... né? Você pediu a Deus. E quando eu fiz as minhas formações... Todo mundo perguntava, Grazi, agora tu vai ser coach? Grazi, agora tu vai ser o quê? As pessoas querem resposta. E eu não dizia, não, eu não vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu não sei. Eu tô aprendendo porque eu quero aplicar. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas não tava no meu coração nem ser coach. Nada daquilo tava no meu coração. Eu só via muitas pessoas. Sim. Não, eu quero atingir muitas pessoas. Só sabia disso. Que legal. Não era algo que ia ser muito focado no individual. Era muitas pessoas. E eu não sabia. E aí, quando eu vendi, eu fiquei num período de 1 mês sem saber o que eu ia fazer Da vida. E eu fiquei assim, imagina, eu sou uma pessoa extremamente influente ativa, e dominante. Né? Do meu perfil, é normal que eu seja muito ativa, né? E eu fiquei, meu Deus, e agora? Só que aí, nesse período do meu processo de desenvolvimento, eu fui convidada para ser coautora de um livro de uma outra editora. E eu estava escrevendo. E eu escrevi sobre... Aí, nesse momento, você ainda não tinha legado. Não tinha legado. Eu tinha sido convidada por uma outra editora e eu escrevi sobre a raiz de rejeição, sobre esse meu processo, que eu me sentia rejeitada, esse meu processo de cura e tudo mais. Foi no dia 2 de novembro que eu vendi a empresa. E eu lembro porque foi finados e eles vieram pegar tudo ano? No dia de 2020. 20 plena ou 20, pandemia. Não, peraí, 21. Aí eu sempre me confundo. 21. Não, 22. Foi no meio da pandemia. Não, foi um pouquinho depois. Então foi 20. Enfim, 20 ou 21. Recente, mas não, acho que teoricamente foi 21. recente. Gente, é recente. E no 15 de dezembro daquele ano, eu lancei o livro. Só que foi um lançamento online. E foi só o livro mesmo, assim, a gente lançou. Foi quase que meteórico esse processo. Foi. Vendeu a loja, escreveu e lançou o livro? Foi. Só que nesse dia do 15 de dezembro, eu olhei e começou a vir muitas ideias. Eu disse, nossa, se fosse eu ia fazer assim, eu ia fazer assim. Ia ter o evento X, e eu ia fazer aquilo. E, não sei o quê. E começou a vir muitas ideias. E aí eu disse, por que eu não faço um projeto desse? Só que aí eu pensei, Grazi, para com isso. Tu nem sabe como ter uma editora? Eu não sabia, gente. Não tinha nem... Eu tinha uma livraria, mas bem diferente do que uma editora. Mas você já viu aquela frase que Deus dá o chão e a gente que tem que dar o passo? E engraçado que você estava resgatando o sonho que deixou lá atrás. E eu fui entender isso depois. Naquele momento eu não entendia. Foi depois... O sonho não era para acontecer naquele momento. Isso. Não era. E aí, gente, olha o que aconteceu. Eu participava de um grupo de network e eu contei para uma pessoa que a gente já participava há quase 2 anos juntas ali, mas eu não sabia o que ela fazia e nem ela o que eu fazia. E aí eu contei, eu vendi a empresa. Ela assim, eu também vendi minha escola de idiomas para poder focar na minha editora. Aí eu olhei assim, o quê? Tu tem uma editora? Eu tenho um projeto, vamos sentar para conversar, porque eu quero fazer esse projeto, não sei o quê. Foi mais ou menos como a nossa situação. E a gente sentou e criamos o projeto. E aí foi a série Elas, a primeira série de livros em coautoria. E aí nasceu a Legado, a gente criou um CNPJ, a gente tinha essa sociedade. Depois a gente entendeu que nosso propósito era diferente. Então ela ficou com a editora que ela já tinha e eu fiquei com a Legado. E aí eu entendi que Deus colocou ela na minha vida para mim aprender o que eu precisava para cumprir o meu propósito. Foi assim. Só que, gente, eu tô falando isso agora, eu consigo ter essa visão. Mas nos momentos eu não entendia. Não. E eu dizia, meu Deus, tu me coloca aqui, depois tu me tira, depois tu me dá, depois tu faz. É o que a gente fala, né, Amália? Ser mentor, quando a gente se sente, quando a gente já está preparado para sermos mentor, a gente já passou por um processo que lá atrás, possivelmente, a gente questionou, inclusive. Né? A gente não aceitava, a gente queria desistir, mas, né, Deus nos sustenta justamente porque foi necessário. Mais uma vez eu trago aqui o exemplo da história de José. Né? Eu trago a dele porque é muito conhecida, né? Mas vários personagens bíblicos ali têm essa mesma história. Se Deus tivesse... Vamos falar de Noé. Se Deus tivesse falado para Noé assim, Noé, constrói uma arca aqui, né? Só que essa arca aqui vai demorar 20 anos para ficar pronto.
E se Noé, se Noé soubesse o trabalho que ia dar, né? Tudo aquilo que ele ia passar, você acha que ele ia falar assim, Senhor, não quero não, pode contratar aí uma empresa, uma empreiteira, né? Porque ele construiu sozinho uma arca. Né? E tem relatos, né, que não foi um barquinho, foi uma arca, onde várias, né, espécies de animais ali estavam. Então, você imagina o tamanho, né? Então, assim é com a gente. Se Deus falar pra gente, né, deixar pra gente ali uma visão de que nós vamos ter que passar por todo aquele processo para a gente alcançar aquilo que precisa ser alcançado, muito provavelmente a maioria de nós, seres humanos, falariam assim, Senhor, muito obrigada por confiar, mas não vou conseguir, não. Deixa que não é para mim. Mas é engraçado, eu ouvi esses dias uma fala de zona de expulsão. Gente, eu falei, gente, é isso que acontece, as pessoas têm que entender. É porque, às vezes, a gente está num momento tão confortável da nossa vida, e conforto é conforto, né, gente? Pra que eu vou mexer? Tá bom, pra que eu vou mexer no time que tá ganhando, né? Que é a frase. Pra que eu vou mexer no conforto? Porque se eu sair do meu conforto, vai me gerar um desconforto, mas tem hora que a sua vida ela é completamente bagunçada. Ai, Deus não gosta de mim, Deus não tá olhando para mim, e pelo contrário. E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Começa a dar algumas coisas erradas, né? Que a gente entende que está sendo errado, mas é Deus colocando a mão, porque Ele tem coisas maiores pra gente. Não é aquilo ali só que você está pensando, não. Só que a gente precisa ser cutucado, a gente precisa... Você viveu um sonho que não era na sua época, você está vivendo ele agora, porque você não estava pronta. Você estava procurando outros tipos de validações, você precisava de curar isso dentro de você primeiro. Só que depois... assim... e depois que a gente entende isso, que a gente fala hoje com verdade para as mentoras, e eu sei que é difícil para o outro escutar, porque quando a gente coloca a gente na história, é muito fácil resolver o problema do outro. Mas quando a gente coloca a gente na história, não, mas comigo eu não vou dar conta, não. E por isso que eu falo, gente, o não desistir não é frasezinha clichê, de coach, não. Mas se você acredita, você tem um propósito, você tem força, e o que eu falo, tá tudo dentro de você. Porque Deus vai te colocar numa zona de expulsão, que é para te tirar do conforto, para te trazer para onde que Ele quer que você tenha. E para amadurecer, a grandeza que você né? receber. Eu amadureci muito no processo. E aí, como eu não tinha conhecimento na parte editorial, né? E a gente fez uma sociedade, aí a gente combinou. O que tu é boa? Eu sou muito boa em vendas. Então, eu vendo, você faz o livro. Eu vendo, você faz o livro. E aí, o que aconteceu? Nós crescemos muito rápido. Porque, gente, pensa assim, você vai vender um livro que não existe, né? Não existia o livro. Então, uma editora nova. Uma editora nova, não existia, era tudo mato. O primeiro livro nunca tinha sido lançado nenhum. Hoje já é diferente, porque hoje a gente já lançou alguns, né? Não tinha sido lançado nenhum. E aí eu fazia as reuniões e eu vendia. Nós vamos crescer, nós vamos ser a maior editora para mulheres no Brasil e nós vamos fazer isso. Eu fazia. Falava sem poder. E aí um dia eu vendi um. E quando eu vendi um, eu me desesperei. Eu digo, e agora eu vou ter que entregar? Meu Deus do céu. Só que aí a editora cresceu tão rápido, e muito por causa da minha habilidade em vendas, que as pessoas começaram a me perguntar, Grazi, como é que tu conseguiu? Grazi, como é que tu fala tão bem? Grazi, como é que tu consegue vender tanto? Como é que isso, que aquilo? E aí eu comecei a ver. E as pessoas, tu me ajuda? Faz uma mentoria comigo? Me ajuda a fazer isso aí? As pessoas te acessavam. Elas começaram a me pedir, e até para escrever o livro, porque aí elas começaram a me pedir ajuda como escrever, e eu tinha escrito recentemente. Então, Deus me permitiu fazer parte desse outro projeto para mim ter a experiência. Sim. E eu comecei a perceber que eu comecei a ajudá-las a extrair. Porque, assim, muitas das dúvidas eu acho que eu não consigo, não é para mim, ou eu não sei o que escrever. E muitas pessoas têm sonho de escrever, né? Porque sabem que tem histórias, às vezes não somente histórias, né, da própria vida, mas também ideias, né, para colocar num livro ali. Mas dificuldade para colocar tudo ali organizado. Como, né? Não sabe e aí, como. o que eu fazia? Eu fazia muitas perguntas, tá? E perguntava. E aí, eu comecei a usar a minha habilidade da formação que eu fiz em coach. E aí, quando a pessoa estava travada, eu usei as minhas habilidades da formação que eu fiz em PNL. E quando a pessoa não se conhecia, eu usei a minha habilidade que eu aprendi quando eu fiz de perfil comportamental. Então, eu comecei a usar tudo aquilo que eu fiz sem saber por que eu estava fazendo. Sim. Para ajudar as pessoas a extrair a melhor mensagem, o melhor Inclusive, conteúdo. A criatividade da decoração, que não era pra você ser decoradora. Criatividade, tipo assim, todas as capas sou eu que crio. Eu Nada crio por acaso, e eu mando para um designer. Eu crio tudo, desenho e tal, daí eu, faz isso aqui para mim. Entendeu? Porque eu não sou designer. Mas eu que crio e eu mando pro designer. A ideia você manda, né? A ideia. Ô, Grazi,
Sensacional. E olha que interessante, né? Tudo aqui, cada vez que você vai falando, vai me trazendo aqui a memória, né? De muitas coisas, inclusive de como nós chegamos até você. Eu me recordo que como as coisas reverberam, né? Eu me recordo que nós, nessa busca, né, de informação, de trazer autoridade, né, para o nosso trabalho, para o Financeiramente Feminina, nós entendemos que a gente precisava também ter mais uma ferramenta de transformação na vida de outras pessoas, que era escrever um livro. Mas eu, particularmente a Alessandra, eu desconhecia essa questão da coautoria. Para mim, era somente escrever um livro, só eu e pronto, acabou. E aí, quando eu vi um anúncio seu, né, através do Instagram, eu falei, opa, pera, deixa eu entender. Aí eu fui lá, preenchi, né, o formulário e já entraram em contato comigo. E no que entraram em contato comigo, eu falei, nossa, eu fui selecionada. Isso quer dizer que a minha história realmente é uma história que impacta, né? Aí eu comentei com a Amália. Mas de onde surgiu essa ideia? Em que momento que você falou assim, olha, não, eu vou começar aqui com livros em coautoria, porque são vários, né? Hoje nós estamos aqui para o evento de lançamento de dois projetos, né, que é o Forte Inspiradoras e Sabedoria para Elas, que são escritos em coautoria, mas por que surgiu essa ideia desse tipo de lançamento? Então, porque eu tinha participado de uma experiência em coautoria e eu vi muito como funcionava. Mas porque, assim, escrever um livro em coautoria é a maneira mais simples e fácil de você escrever e publicar o seu primeiro livro. Sim. Porque, além de você escrever uma quantidade menor, você também participa com outras mulheres. E uma das coisas que eu amo de paixão é conectar pessoas. Eu sou muito boa em network. Você junta tudo ali, né? Realização de sonhos de conexão. Então, a coautoria, quando eu já criei a comunidade. Então, a gente tem o clube, que é Legado Delas. E eu criei o evento, que é o Legado Delas Imersão. E eu fui criando tudo isso. Então, eu pensei, tá, beleza, elas vão compartilhar, mas elas precisam de suporte para isso. Exato. Então, eu comecei a fazer as mentorias para ajudá-las. Não, mas assim, é desafiador esse processo da gente começar a se posicionar. A gente precisa de conexões de network. Vamos conectar essa mulherada. Vamos fazer evento para ativar essa mulherada que tá travada. Vamos fazer isso, vamos fazer comunidade. Então, foi por isso que foi nascendo esses outros braços da editora, porque eu entendi o poder da conexão. E aí, a coautoria é uma maneira mais fácil, porque você vai investir menos, você vai escrever em menos tempo, fica mais tranquilo. E eu sei que a coautoria é uma porta para um livro individual. Porque assim como vocês tinham comentado anteriormente, a gente falou nos bastidores, de agora querer fazer um livro individual, isso eu ouço de muitas mulheres. Isso é muito comum para mim. Processo, né? Porque, Grazi, eu entendi, eu vi. Porque, assim, até então, a maioria, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho conteúdo para isso? Será que eu tenho história para isso? Depois, Grazi, eu tenho muita história, vamos fazer um livro individual. Então, é uma porta. É uma porta para ela já despertar pro individual. É engraçado que quando você falou desses braços que você tem aí da empresa, eu falei com a Alessandra, eu falei, Ale, você veio com a mentoria de brand e comunicação poderosa, porque posicionamento é em tudo, não é só no livro, é na vida, né? E eu falei assim, eu acho que a pessoa certa para a gente fazer, porque a gente está interligado com o livro, a gente confia nela e tudo faz sentido. E como nós somos mentoras de mulheres também, eu queria entender o seguinte, por que mulheres, né? E como que você faz essa seleção, como que você faz esse filtro de captar essas mulheres? Porque eu falo que a história de todo mundo importa, né? Mas eu acredito que tem um filtro, uma seleção. Que você explicasse um pouco isso pra gente. Então, primeiro, por que mulheres? Eu fui uma mulher travada, bloqueada, que precisei desse despertar. No meu momento, eu me sentia muito mais confortável com outra mulher. Para mim compartilhar toda a minha dor, que eu tive que abrir muito meu coração. Eu tive mentoras, né? Também tenho mentoras até hoje. E eu queria trazer, sempre quando eu pensava em qualquer projeto, até hoje, né? Qualquer projeto que eu penso assim, ó, eu vou destravar essa mulher, eu vou ativar essa mulher para que ela faça a diferença a partir da história dela. Então, isso aconteceu comigo. E eu quis trazer isso. Então, o fato de eu ser mulher e eu quis fazer isso com outras mulheres, sabe? Eu sou a persona transformada. Então, eu quis... E eu entendo que a mulher, ela traz o equilíbrio do lar. A mulher, quando ela tá feliz, a mulher, quando tá ativada, ela ativa o marido, ela ativa os filhos. A mulher sabe, edifica a sua casa. Exato. Então, eu entendi que o meu propósito era para mulheres, até porque
quando eu tinha minha experiência no Ministério Infantil, é engraçado, mas eu fazia ministrações para crianças, mas muito voltada para mulheres. Né? As minhas ministrações começavam para criança, divertida, a gente pulava, tinha graça vestida, mas no final as mulheres estavam chorando. E um detalhe, Grazi, não é só sobre o que você já passou, né? Toda a sua história, mas a sua realidade, a sua verdade de vida hoje, que é a realidade de muitas outras mulheres, né? Porque além de você ser empreendedora, ser empresária, você primeiro é mãe, é esposa, né? Você precisa cuidar de você, então você traz isso também para essas mulheres. Eu falo isso porque nós passamos por essa experiência, né? Porque ainda somos suas mentoradas. Então, trazer essa força para as mulheres de que elas podem não só, né, dentro de toda a sua história, mas de hoje também, em pleno século XXI, com tantas coisas que a gente faz, né? A gente ainda conseguir tempo, né, para se dedicar a escrever um livro, é possível, é desafiador, mas é possível. Então, eu quis trazer muito da minha experiência. Então, tudo que eu ensino hoje é o que eu passei. É igual a gente. Então, por isso que dá certo. É por isso que eu escolhi mulheres, assim. E a seleção, quando começou, né, a gente não tinha esse crivo ainda de seleção. Porque, primeiro, a gente só escolhia as pessoas. Então, todos que entraram no primeiro livro eu fui lá no perfil, olhei tudo. Então, elas só vinham por convite. Sim. E aí, quando a gente começou a fazer anúncio, que foi o caso quando vocês entraram, começou a vir muitas pessoas desqualificadas. Sim. Não no sentido assim, eu entendo que todo mundo pode compartilhar a sua história Sim. e toda história pode impactar vidas. Exato. Mas as pessoas, elas não estavam preparadas. Exato. Ainda não estavam transformadas. E então eu entendi que elas precisavam passar pelo processo que eu passei de transformação para depois escrever um livro e publicar. Não é simplesmente um livro, né? Como você colocou, né, Amália? Não é uma obra literária. Não é uma obra literária. São histórias que vão realmente impactar outras vidas, e para isso as pessoas precisam estar preparadas, porque se elas estão, de certa forma, machucadas ainda com a ferida aberta, né? Aí não vai rolar. É o mesmo processo que a gente faz para nossa mentoria. Tem gente que não é sobre financeiro ainda. Não quer dizer que eu acredito que todas podem, sim, mas algumas não estão no momento. Existe um processo para isso. E assim, eu me preocupo muito com a qualidade do conteúdo. Para mim, não é só mais um projeto, sempre eu me preocupo. Cada livro, gente, para mim desenvolver, porque eu crio toda a estrutura do livro, o nome, tudo, eu fico pensando sempre na transformação, na leitora que vai ler, como que ela vai ser impactada. Então, a gente tem todo esse cuidado. Se a pessoa vem, nos procura, que hoje é muito comum, mas lá no começo ninguém nem queria saber, né? Mas agora é muito comum as pessoas nos procurar. Aí sim, a gente faz um formulário. E o nosso critério não precisa ser escritora, não precisa ter experiência com escrita, mas tem que ter propósito. Tem que entender que a sua história vai impactar a vida. Tem que ter desejo, tem que ter conteúdo, tem que ter experiência. Isso, Grazi. E aí você tocou mais uma vez na questão do propósito, e aí eu reforço mais uma vez que o propósito não é só da mulher, né? Qualquer ser humano, inclusive os homens, né? E olha como é que uma coisa vai ligando a outra. Recentemente, eu te recomendei entrar em contato, né? Ou melhor, essa pessoa entrar em contato com você, que é um homem, um grande amigo, né? Meu e da minha família, porque ele falou assim, Ale, eu tô vendo que você tá para lançar um livro e tudo, eu tô assim, sedento disso também, você pode me recomendar, mas eu vi que ela lá na rede social se posiciona como mentora de mulheres, e aí você me falou, não, eu não oriento só mulheres, homens também, porque hoje você está preparada para isso, né, Grazi? E aí, gente, nesse processo, o meu marido também começou a entrar para essa jornada. Sim. E aí, quando a gente recebe homens, aí ele que entra nesse processo de escrita. Então, ele criou também uma sociedade. Hoje, ele tem uma editora também. Olha que legal. Que é voltada para homens. Então, eu ajudo muito pela minha experiência que eu já tenho, mas ele faz isso também. É a questão da conexão, né? Isso. E aí, a gente faz esse trabalho juntos, porque a gente percebeu que homens também querem compartilhar e também tem muita história. Exato. Então, a gente faz esse trabalho juntos, e eu auxilio nessa parte de extrair também a mensagem e o conteúdo. Olha que interessante. E Grazi fez uma pergunta para mim agora mesmo, que fez refletir, né, para nós. Qual que foi o seu maior ganho até aqui com a editora Legado? O que é mais importante para você? Sem dúvidas, é quando vocês sobem no palco e começam a compartilhar o sonho realizado. Sem dúvidas. Porque eu ouço muito, né? Pessoas falando, Grazi, eu queria muito isso, eu pedi muito isso para Deus, era um sonho, eu queria impactar vidas, e você chegou na hora certa.
Deus colocou você na minha vida. E hoje eu tô impactando vidas. Isso pra mim, gente, não tem preço. Não tem preço. Ser um canal de transformação na vida de outras pessoas é o que você disse, né? Ter essa conexão com pessoas que jamais... Gente, a Grazi está lá no sul do país. Nós somos de BH. E aí, através de um post, né? De um anúncio, a gente se conectou. Que, inclusive, né? meu marido é gestor de tráfego e ele fez esse anúncio. Olha aí. Mas olha que legal também. Eu fico impressionado porque é digital, né? É algo mais frio, inicialmente. Sim. E a conexão, em momento algum, foi por causa de dinheiro. Não O foi. propósito dela e eu perguntei qual foi o maior ganho, é o mesmo ganho nosso. Na verdade, transformar Grazi, vidas. você nos selecionou através da nossa história, mas nós te escolhemos através do seu posicionamento inicialmente, né? Daquilo que você passou pra gente, né? Olha como é que as coisas fazem total sentido, né? Na vida de uma das outras. E quando eu ouço isso, pra mim é muito gratificante, porque eu sempre quis passar isso pras pessoas. Eu quero ser uma mulher bem posicionada, mas eu gostaria que as pessoas entendessem o meu propósito ao ver o meu posicionamento. Não, é mais uma CEO, é uma empresa de sucesso, é isso. Isso é muito bom, gente. É claro que a gente quer. Mas quando todas as estratégias de redes sociais que eu usei, eu sempre pensei, eu tô deixando transparecer o meu propósito aqui. Isso. As pessoas estão vendo. É intencional, né? É intencional. Então, pra mim, quando eu ouço esse feedback, é muito importante, porque eu tô entendendo que eu tô conseguindo trabalhar uma estratégia conforme eu me propus a fazer. Então, pra mim, é incrível. Grazi, se a gente deixar aqui, a gente fica né, horas e horas, porque ouvir histórias, né, compartilhar histórias é muito importante, né? E aqui a gente está aqui aproximadamente aqui 1 hora, né, falando e se emocionando e lembrando, né, do nosso passado e imaginando como que pode ser o futuro não só nosso, mas de pessoas, né, que através de nós vão se transformar. É muito, né, é muito rico, né, é muito motivador. Então, assim, Grazi, primeiro eu quero te parabenizar, né, por você não ter desistido de você, por você ter acreditado e por você trazer essa sua força para nós. Então, assim, te parabenizar e te agradecer, porque, de verdade, primeiro é Deus, né? Que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, mas o princípio da honra, né? Então, assim, eu me sinto honrada, de verdade, Grazi, por ter você como mentora, por estar aqui com você e com essas demais 22 mulheres, 21, né? Porque a outra está aqui do meu lado. Que estaremos juntas hoje nesse movimento, não apenas de um material físico, né? Mas nesse movimento de transformação, porque hoje o ser humano precisa disso, né? O ser humano ele tem que entender que ele não é autossuficiente, que ele precisa de outras pessoas. E mulheres apoiando, ajudando mulheres através das histórias, através dos dons, né? Isso é muito forte, né, Grazi? Então, muito obrigada. Sou muito grata. Hoje eu falo que é um dia, é um marco, né? É um dia único na nossa vida. Tenho certeza que já está acontecendo muita coisa diferente na nossa vida. O livro só vai vir para reforçar mais ainda. Eu acho que o nosso relacionamento está começando agora, né? A gente vai fazer muita coisa juntas ainda. Mas por você ter escolhido mulher também, eu quero que você deixe uma frase, algo aí que inspire as mulheres. Ainda mais, né? Ainda mais depois desse podcast, porque assim, eu acho que também já passei por isso, igual essa falta de confiança, e eu sei que tem muitas mulheres passando por isso nesse momento. Deixa aquela mensagem aí que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida delas. Fechou. Olha, existem muitas pessoas esperando pela sua mensagem. Muitas pessoas hoje estão ansiando ouvir a sua história. Pessoas precisam ser ativadas, mulheres precisam ser conectadas com você, com a sua história. Mas para isso você precisa passar por um autodesenvolvimento, por uma transformação pessoal. Você precisa encontrar com o seu Criador, aquele que vai te mostrar a sua essência, que vai mostrar o poder que você tem em ser mulher, que vai mostrar o poder da sua história, o poder do seu conteúdo, o poder da sua mensagem. Se você entendeu que esse conteúdo, que o que a gente falou aqui, tocou no seu coração e é para você, busque isso. Não espere mais 1 minuto. Busque se conectar com o Criador. Busque se conhecer, entender a sua essência, entender o seu valor. Porque a sua história, a sua mensagem pode transformar e impactar muitas vidas. E eu finalizo com uma frase
que eu falo tanto e amo, que é independente do tempo que você viva, o que importa é a marca que você deixa no mundo. Gente, vocês entenderam por que nós escolhemos essa grande mulher, Grazi Alves, para ser nossa mentora de comunicação? Ouvir você falando... Gente, de pessoas assim, né? Meu Deus, ouvir você falando aqui, Grazi, essa última fala sua foi como um bálsamo para os meus ouvidos. Eu espero que seja para vocês também, porque eu recebi como uma oração, não como uma frase, mas como uma oração mesmo, viu? Amém. Obrigada por tudo, é uma honra. Obrigada, meninas. Obrigada, Grazi. Obrigada a Mas... você que nos acompanhou até aqui. Esperamos que esse episódio, né, não seja apenas mais um podcast, né, mas que seja aí um momento que entrou aí no seu coração e que seja transformador para você também. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.